Olá pessoal, boa tarde, eu sou o professor Emanuel. Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Físico-Química Metalúrgica e hoje falaremos dos conceitos fundamentais para podermos dar continuidade ao nosso curso. Vamos relembrar o que é um mol. Mol é uma unidade de medida de quantidade de átomos, moléculas ou íons. Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Essa quantidade é o número de Avogadro, como vocês devem lembrar. Massa atômica é a massa de um mol de átomos. Por exemplo, a massa de um mol de carbono, do isótopo 12, possui 12 gramas. Um mol do átomo hidrogênio possui mais ou menos 1 grama. Um mol do átomo de oxigênio possui em torno de 16 gramas. Isso a gente consegue obter esses dados lá na tabela periódica. Massa molecular é a massa de um mol de moléculas. Por exemplo, o átomo hidrogênio ele é estável na sua fórmula molecular, como gás hidrogênio. Cada molécula possui 2 átomos de hidrogênio. Então, para calcular a massa de um mol dessa molécula, eu preciso multiplicar por 2 a sua massa atômica. Então, um mol de H2 possui 2 vezes 1,008, que é igual a 2,11 gramas. As reações químicas elas são representadas por uma equação, onde no lado esquerdo eu tenho os reagentes, no lado direito eu tenho os produtos. Olha só essa reação, Fe2O3 mais CO, formando Fe mais CO2. No lado esquerdo eu tenho os reagentes, no lado direito eu tenho os produtos. Os reagentes em contato formarão os produtos. Observe primeiro que essa reação é muito importante para a gente. É óxido de ferro, a hematita, que é a base da carga dos altos fornos, sendo reduzido pelo gás redutor monóxido de carbono, formando o ferro metálico. Mas as reações químicas elas devem ser sempre balanceadas com um coeficiente estequiométrico, o mesmo número de átomos do lado esquerdo deve estar contido no lado direito. Então, observe que para balancear essa reação, eu preciso ter 3 COs, 2 Fe e 3 CO2. Outra coisa importante também é nós dizermos em quais condições essa reação ocorre e em quais estados físicos estão os reagentes. Nesse caso, nós estamos considerando uma reação onde eu tenho o óxido de ferro no estado sólido, o gás redutor no estado gasoso, formando ferro no estado sólido e um segundo gás no estado gasoso. Nesse caso também, é importante nós notarmos a formação aqui do ferro no estado sólido. Dentro do alto forno, por exemplo, eu irei formar, a partir do óxido de ferro no estado sólido, ferro no estado líquido, em uma sequência, na verdade, de reações que a reação global final formará o ferro líquido em si. Mas nós podemos decompor essas reações em várias reações básicas, e a primeira delas vai ser a formação do ferro no estado sólido, posteriormente uma transformação física do ferro sólido em ferro líquido. O gás que possui o comportamento de um gás ideal, ele vai obedecer uma equação de estado, conhecida como PV igual a nRT, que nós aprendemos lá no colégio. Essa equação é muito importante para nós. Gases em altas temperaturas e baixas pressões, em geral, se comportam como gases ideais. E baixa pressão e alta temperatura é uma condição muito comum nos processos e nas reações metalúrgicas. Nesse ponto, nós precisamos apenas observar a constante universal dos gases, o R. Essa constante ela depende das unidades de PV e de T. Então, dependendo dessas unidades, o valor dessa constante vai mudar. Então, as mais comuns são essas aqui, olha. A constante universal dos gases R,
como sendo 8,31 joule por mol por Kelvin, 1,9872 calorias por mol por Kelvin e 0,082054 atm litro mol por Kelvin. Observe que esses três valores são exatamente iguais. O número só está diferente porque as unidades estão diferentes, mas o valor é absolutamente igual. Eu consigo converter sempre uma na outra e vou achar o valor correspondente aqui. Vamos fazer então o nosso primeiro exemplo, calcular o volume ocupado por 1 mol de um gás que se comporta como um gás ideal. Eu não vou fazer passo a passo aqui não, porque essa é uma reação bem simples, né? É um exercício bem simples, que você já sabe o valor até de cabeça. Aqui nós vamos considerar as condições padrão. Vamos usar a equação PV igual a nRT. A temperatura padrão é 0 graus Celsius, mais em PV igual a nRT nós vamos sempre em Kelvin, 273,15. O volume nós podemos colocar em litros, a pressão em ATM, nas condições padrão 1 ATM, e eu quero 1 mol, então vou colocar aqui apenas 1 mol. Sabendo dessas unidades, qual R nós vamos usar? Deem uma olhada no que nós falamos agora há pouco, decidam qual R nós vamos usar, isolem o volume e nos mostre qual é o volume ocupado por 1 mol de um gás que se comporta como um gás ideal nas condições padrão. Ok? Quem tiver dúvida, deixe um comentário que a gente tira essa dúvida. Então vamos lá. Termodinamicamente falando agora, o que é um sistema? Um sistema é uma porção do universo considerado como um objeto de estudo. Ou seja, eu quero estudar termodinamicamente um movimento de um pistão. Aqui dentro tem um gás. Eu quero estudar como que esse gás está se comportando. Eu posso dizer, então, que o meu sistema é a porção que eu quero estudar. Por exemplo, a região onde está o meu gás. O que é um estado? O estado é o que caracteriza o sistema em um determinado momento. E o que caracteriza esse sistema em um determinado momento? As propriedades. Então, um estado ele é caracterizado pelas propriedades que possui em um determinado momento. Essas propriedades podem ser pressão, temperatura, volume, número de mols. Então, o meu sistema ele tem um estado e vai mudar para um segundo estado. E o que é uma fase? A fase é uma porção do sistema que ela é homogênea do ponto de vista físico e químico. Como assim? O caso mais clássico são os estados sólido, líquido e gasoso de água, por exemplo. Eu posso ter em um mesmo sistema essas três fases, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então, eu vou observar três fases distintas e homogêneas: um sólido, um líquido e um gás. Mas na metalurgia, isso vai além desses exemplos básicos. Metalurgicamente, nós temos outras variações. Por exemplo, um aço de composição com 0,77, 0,8% de carbono, né? Um aço perlítico, aço que é uma liga ferro-carbono. Ele vai apresentar duas fases. Uma fase mais clarinha, visto ao microscópio aqui com uma aproximação. A olho nu eu não vejo nada, aproximo no microscópio eu vou ver claramente essa distinção. Uma fase clarinha que é a ferrita, uma fase escura que é a cementita. Essa fase ferrita é uma solução sólida de ferro com um pouquinho de carbono e a cementita é um composto químico rico em carbono. E eu consigo distinguir claramente as duas. Então aqui eu estou vendo duas fases sólidas juntas.
A olho nu, eu tenho uma única fase, macroscopicamente falando. Dependendo das condições, eu posso fazer a análise macroscópica considerando apenas uma fase e vai me dar um resultado razoável. Mas se eu quero analisar a transformação alotrópica do meu material, eu precisarei fazer uma análise termodinâmica microscópica. E aqui eu consigo distinguir claramente essas duas fases. Vamos lembrar o que é calor. Calor é uma quantidade de energia que flui pelas fronteiras do sistema devido a uma diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, se estiverem um em contato com o outro e não possuírem nenhuma barreira que impeça essa transferência de calor, o calor vai fluir do corpo de mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura. Trabalho é uma quantidade de energia que flui pelas fronteiras do sistema, que pode ser convertida pela elevação de uma massa em sua vizinhança. Não necessariamente eu tenho que levar uma massa na vizinhança, né? A vizinhança que está externa às fronteiras do nosso sistema, mas eu poderia converter esse trabalho todo para levar uma massa na vizinhança. É uma definição física que nós vemos lá nos livros clássicos de física, como o Halliday, ou nos livros clássicos de termodinâmica, como o livro do Morin e do Shapiro, do Sengel, mas que às vezes ela fica um pouco vaga. Nós temos que lembrar que a definição básica de trabalho nos traz a equação que trabalho é igual à integral de uma força multiplicado com deslocamento. Um ds, um dx, vamos chamar de dx aqui. Observe, então, que existe uma movimentação aqui, olha, e que a elevação de uma massa nessa vizinhança, né, nada mais é do que uma deslocação, um deslocamento de uma massa específica. Então, é uma força causando um deslocamento. Então, a definição de trabalho está totalmente correlacionada com uma força em função de um deslocamento. E qual que é a implicação disso no dia a dia da engenharia? Esse trabalho ele vai ser expresso, por exemplo, como um giro de uma hélice, e esse giro de uma hélice pode gerar uma energia elétrica. Esse trabalho vai ser a expansão de um pistão. Essa expansão desse pistão vai causar um movimento de alguma coisa, como as rodas de um carro. Então, o trabalho está sempre relacionado com uma movimentação. Aqui o exemplo do pistão. Observe, olha só, que eu tenho a definição clássica da força correlacionada com uma variação de uma posição. Para o caso de um aumento de volume, que é o que ocorre dentro de um pistão, nós chegamos na nossa definição mais clássica e mais útil para termodinâmica metalúrgica, que é trabalho é igual a pressão multiplicado pela variação do volume. E nós vamos ver por que isso é útil para a metalurgia. Observe que para a engenharia clássica, principalmente para a engenharia mecânica, nós queremos trabalhar muito com essas definições de integral de PDV e integral de FDS, porque isso gera uma movimentação. Mas a termodinâmica metalúrgica é uma termodinâmica química. Então, na maioria das vezes, nós não estaremos gerando trabalho especificamente. Mas essa definição de trabalho vai nos levar daqui a pouco a uma outra definição, a definição de entalpia. E essa definição de entalpia ela é muito importante para a termodinâmica química. Equilíbrio. A termodinâmica ela fornece então, ferramentas para determinarmos equilíbrios físicos e químicos. Esse é o primeiro ponto importante. Com a termodinâmica, a gente vai determinar se nós atingimos ou não um equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando as propriedades não mudam mais.
Mas principalmente no caso da metalurgia, nós queremos saber se uma reação ocorre ou não e até quando ela vai acontecer. Então a termodinâmica também vai me demonstrar se essa reação vai ocorrer ou não. Então, sabendo se ela ocorre ou não e qual deve ser o equilíbrio final dela, eu consigo determinar o quanto, qual que é a extensão dessa reação química. Por isso que o equilíbrio químico, que nós vamos estudar aqui, é extremamente importante para a termodinâmica metalúrgica. Aqui nós encerramos então a primeira parte da nossa aula e para a próxima parte nós faremos alguns exercícios e analisaremos algumas leis da termodinâmica. Muito obrigado a todos vocês, não guardem dúvidas, por favor, mandem um e-mail, respondam no fórum ou coloquem aqui nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Muito obrigado e até mais.